Todos muito bem-vindos a mais uma live. Toda quarta-feira está sendo às 19 horas por causa de um curso que eu estou fazendo às quartas-feiras, mas geralmente o horário sempre foi às 20, mas eu já tenho algumas semaninhas que eu estou fazendo às 19, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre os traços de caráter, aí sugestionado pela minha prima, Valéria Viana. Bem-vinda. Adriana, bem-vinda. Mari, bem-vinda também. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu acho que 1 hora vai ser pouco. Tem pergunta aberta, tem coisas abertas para a gente falar. Tenho até, coloquei o quadro aqui, porque da outra vez eu coloquei eu sentada, ficou ruim. Então, em pé é melhor. Boa noite, Marlete. Gente, quem tiver colega terapeuta, aí principalmente da TRG, que tem também essa parte, né, de traços de caráter, ser especializado com esse curso que o professor também nos deu, já compartilha para essas pessoas também. Compartilha essa live para que mais pessoas possam ter, é lógico, esse conhecimento, né? Valdirene, Cléo, bem-vindas. Flávia, para que mais pessoas possam ter o conhecimento. E, lógico, eu não vou ficar repetindo o que ele já falou lá no curso. Vou procurar trazer para vocês aqui coisas não novas, inéditas, porque não existe, né? Mas alguma visão de uma forma que a gente não fique só classificando as pessoas, tá? Porque às vezes a pessoa acha que se resume em ver uma foto e falar o traço daquela pessoa, e não é bem isso. Porque no atendimento é que a gente realmente percebe se aquela foto traduz o modo da pessoa, entre aspas, funcionar, o modo dela interagir com as coisas dela e do mundo, tá bom? Então, vão chamando aí as pessoas, vão botando o coraçãozinho que aí vai ser entregue para mais pessoas também essa live, é importante. E vou combinar com vocês para perguntas, para vocês fazerem na interrogação. Porque como eu vou estar no quadro, vou estar falando com vocês, não vai dar para ficar vendo os comentários. Coloca na interrogação que eu vou responder todo mundo. Já tem várias, já que eu abri a caixinha de perguntas ontem, mas podem colocar na interrogação, tá bom? Então vamos lá. Traços de caráter. Por que eu falei para vocês não comprarem esse livro do Reich, que é a análise do caráter? Pelo nome a gente acha assim, né? Vai ter tudo ali. Olha o livro, olha a espessura do livro, a gente acha que vai ser bem completo, só que não. Valdirene falou, estou estudando o traço de caráter Mazoca. Show de bola, Valdirene. Vamos falar de todos os 5. Flávia, coraçãozinho, obrigada. Marlete também. Aquele coraçãozinho que sobe assim, esse que é o que distribui mais. Juliana, boa noite. Gente, eu só faço mais live à noite, né? Aí no sábado eu tô fazendo live de dia, aí dei boa noite, agora já queria dar bom dia. Não liga não, tá bom? Mas a gente tá... Isso, esse coraçãozinho que faz entregar para mais pessoas. Obrigada. Então, por que esse livro não é legal, né? Porque você simplesmente, gente, não vai ver aqui os traços de caráter. Isso aqui é como se fosse anterior a essa denominação dos 5 traços de caráter. Por quê? O Reich, deixa eu explicar por que vocês não vão encontrar aqui isso. O Reich, ele era discípulo de Freud. Só que o Freud, ele tinha lá as teorias dele, e o Reich trouxe muito do inconsciente, o Freud, isso aí eu não vou entrar mais a fundo. O Reich, ele trouxe, além do inconsciente, ele trouxe tudo que o corpo revela. Então, ele busca todos os traumas, as marcas emocionais no corpo. Então, o pessoal que é TRG tem alguma semelhança aí ou não tem? Nós também buscamos no corpo tudo que a pessoa tenha passado, vivido, somatizado no corpo. O Reich foi o grande pioneiro nisso, tá? De trazer todas essas que o Freud dava muito lá para o inconsciente, né? Essa visão para o corpo.
E aí ele trazendo esse estudo, o Alexander Lowen, que é o pai da bioenergética, ele era psicoterapeuta também e foi atendido pelo Reich. Quando ele foi atendido pelo Reich, ele aprendeu sobre as couraças de tensão, que o Reich fala muito, no corpo. As couraças, por coincidência, elas estão na mesma localização dos chakras. Eu costumo dizer o seguinte, gente, só mudam os nomes, a linha terapêutica, a visão, mas o ser humano é um só. Então, as couraças são muito em cima dos centros de energia. E a couraça é quando a pessoa se traumatiza, quando passa por algum problema, ela vai se fechando para ela mesma e para o mundo. Então, tem a couraça mental, a couraça ali dessa parte da cervical, tem 7 couraças, tá? E a partir dessas couraças, o Alexander Lowen, desse estudo do Reich, ele trouxe para bioenergética. Ele é o pai, considerado o pai da bioenergética. O Alexander Lowen, depois ele também estudou medicina, tá? Ele se viu também ali impelido a estudar medicina e mais a fundo. Aí ele começou a pontuar os traços de caráter que a gente conhece, tá? Que são 5, como esquizoide, oral, psicopata, masoquista e o rígido. Esses nomes, gente, não tem nada a ver com psicopata perverso, com masoquista, aqueles que gostam de sofrer, não. É só o nome que é uma coincidência, tá? Então, assim, a gente geralmente chama esquizoide de esquizo, para ficar mais suave o nome. Oral, de oral mesmo, tem oral da falta e oral do excesso, que eu vou explicar. Tem o psico, que aí é o psicopata, tá? Essa que vocês vão ver, que é um dos traços de caráter. O masoca, que é o masoquista, e o rígido, tá? Eu vou falar de cada um. Olá, boa noite. Não existe coincidência, isso mesmo, Juliana, desculpa. Todo mundo que foi entrando aí, ó, que eu não vi, porque eu tava falando aqui, ó. Ai, minha irmãzinha, boa noite. Bem-vinda. Tá? Então faça pergunta na interrogação, tá bom? Então vou colocar aqui no quadro para me ajudar também, que eu vou ficar assim, ó, de ladinho. Traços de caráter. Então, qual é o primeiro traço de caráter que nós vamos... todo ser humano vai desenvolvendo, uns mais e outros menos. A partir de quando começa a desenvolver? Lá dentro da barriga da nossa mãe. O primeiro é o esquizoide. Quando que se forma? Aí tem algumas literaturas que falam que se forma na barriga da mãe, né, o esquizoide, outros a partir do nascimento, mas o Alexander Lowen fala mais lá dentro da barriga da mãe mesmo. Por quê? Se o ambiente aqui fora, para aquela mãe, está um ambiente de insegurança, de medo, um ambiente que não está bacana, o útero também fica tenso. Esse bebê lá, o feto lá que está se formando, não tem ideia do que está acontecendo aqui fora. Mas ele sente, através da mãe, se tem algo errado. Muita tensão, muito estresse, preocupação, passa para o bebê. E passando para o bebê, ele só tem sensações ruins. Tendo sensações ruins, essa criança que está formando ali o sistema nervoso, que é o primeiro a se formar, vai passar por um processo que nós chamamos de mielinização. Né? O nome mielinização. Quando essa estrutura, que é como se fosse uma capinha do sistema nervoso, vai começando a se formar lá dentro da barriga da mãe, e o ambiente no útero não está agradável, está um ambiente muito frio, muito estressante, aí é desenvolvido como uma defesa a esquizoidia. O que é a esquizoidia? Uma pessoa que passou lá desde a barriguinha da mãe por estresses, por medos, por problemas. E ela desenvolve o quê? Olha aqui a esquizoidia em mim, essa testa enorme. Por quê?
porque vai energia para a cabeça dessa criaturinha que está sendo formada lá na barriga da mãe. Então é como se ela trouxesse toda a energia realmente para a cabeça. O esquizoide, ele fica no mundo dele, no mundo interno, para se proteger. Beleza? Vão perguntando na interrogação se ficar com dúvida, que eu tô vendo vocês falando aí, mas eu não tô conseguindo ler porque pergunta na interrogação, tá? Que eu tô explicando aqui. Então, o esquizoide é o que se forma lá na barriguinha da mãe, como eu disse para vocês, e tem as características. Essas características da esquizoidia, características tanto no físico, mas tem também na parte emocional, nós vamos identificar mais a fundo quando a gente não só visualizar a pessoa, mas principalmente quando você for atender e você vê a forma como essa pessoa ainda hoje na vida adulta reage perante as dificuldades, perante as dores. A dor do esquizoide é uma dor da rejeição. Então, o esquizoide tem uma dor primária da rejeição. O que isso quer dizer, Alessandra? Todas as pessoas que têm esse testão, que usa óculos, que têm as características da esquizoidia, foram rejeitadas? Não, não necessariamente, tá? Elas se sentiram rejeitadas. Muitas vezes você pode querer, então eu vou confrontar minha mãe se ela me rejeitou. E muitas vezes ela vai falar, não, eu nunca te rejeitei, isso nunca aconteceu. Mas não é a pessoa, não é a sua mãe, é o bebê, o feto, naquele momento ele se sentiu rejeitado. Não por essa mãe necessariamente, mas por tudo que ele estava vivendo de ruim que ele estava sentindo lá de fora. Então ele traz com ele a ferida da rejeição. O esquizoide tem essa ferida. Nós, sabendo disso, nós, quando chegarmos na etapa dos temas com os nossos clientes, a gente já vai ter avaliado qual a predominância. Se for esquizoidia o maior número, você vai trabalhar com certeza a ferida da rejeição. O tema com certeza a rejeição vai aparecer, que não necessariamente foi só na barriga da mãe. Pode ter começado lá, mas pode ter tido uma repetição na vida dessa pessoa. Isso é a dor do esquizoide. Mas se o esquizoide, ele teve essa dor e ele passou bem por essa dor, ele superou, ele já passou pela terapia, vamos supor, e já superou essa ferida da rejeição. Aí você vai ter o lado que a gente chama do recurso do caráter. Um é a dor, que é a dor da rejeição, o outro é o recurso. Qual é o recurso do esquizoide? Por ele pensar muito, ele é uma pessoa criativa, é uma pessoa que fica no mundo dele, e ele é aquela pessoa que pode colocar um projeto no papel, uma campanha, ele vai saber trazer tudo ali da criatividade dele para o papel. Ele é essa pessoa quando está no recurso, na dor, ele não vai ser criativo porque ele vai estar se deparando com rejeição ao longo da vida dele. Tá bom? Beleza? Oi, Tereza, boa noite. Muito legal, Paula, que bom. Então, vamos lá. Então, a esquizoidia, a gente tem essa ferida interna, mas o recurso é ser criativo. Beleza? É o número 1. Agora, deixa eu pegar aqui. Cadê, gente? Cadê o apagador? Pera aí. Achei. Agora, ó, o esquizoide, a ferida da rejeição. É o número 1 e foi lá desenvolvido na barriga de mames. Número 2, oral. O oral é lá quando, no momento, né, já dá pra gente entender um pouquinho, no momento que essa criança nasce e vai lá pro peito da mamãe ou pra mamadeira, enfim. A pessoa oral, eu coloquei até nos stories ontem, muitas vezes começa essa parte da dor do oral quando a mãe vê o bebê chorando e acha que ele está com fome. Aí vai lá dar comida. Gente,
O estômago do bebê é a nossa mão, assim, ó, fechada. Mas não a nossa do adulto, é a mãozinha dele fechada. Cabe 100 ml. E a mãe, muitas vezes, mãe de primeira viagem, o bebê tá chorando, ela bota logo o peito, né? Alguém fez isso com o primeiro filho. Dava leite para a criança e muitas vezes não era. Pode ser o pé da criança, igual eu coloquei no post, a pé da criança doendo, coçando, uma etiqueta incomodando e a mãe tá lá dando comida, comida, comida. E aí vira o oral, né? A dor desse oral é do excesso. Essa pessoa tem a tendência no corpo, porque o corpo também tem os formatos, tá, gente? O esquizoide, como eu disse, tem mais energia na cabeça. O corpo do esquizoide, a tendência é ser mais magro. O oral, a energia dele tá muito aqui no peito, né? Tá também no rosto, principalmente rosto arredondado, mas pode ser, tem formas arredondadas, mas também pode ser magro, que é o oral da falta. O do excesso é isso, da mãe toda hora ficar dando comida e não ser comida, né? A necessidade da criança não ser de comida e ela tá dando comida, e não é. E o oral, ele tem uma ferida também primária, todos os orais, de abandono. Por quê? Pode ser que o bebê tá lá chorando, né, no berço, a mãe tá tomando um banho, a mãe tá fazendo alguma coisa, tá cuidando de alguém, de outro filho, enfim. E essa criança, na dor, ela se sente abandonada. E esse abandono pode já começar nessa fase da oralidade. E aí, quando ela precisa de colinho e a mãe tá dando só comida, ou então não deu a comida na hora que ela precisava, não deu atenção, não deu o colo, pode se desenvolver o oral da falta. Esse oral da falta, a pessoa vai ter muita energia também na fala, vai falar bastante, só que o corpo dela é mais magro do que as fofinhas, tá? Então tem o oral do excesso e o oral da falta. A dor primária é o abandono. Então, os clientes que têm oralidade, lá como seu primeiro e segundo traço de caráter, você vai trabalhar com certeza, na hora do tema, o abandono. Que não necessariamente é abandono de pai e mãe, pode ser abandono aí de várias situações. Uma cliente minha, ela se sentiu abandonada quando a mãe dela deixou ela na escolinha. Né? Ela chorava copiosamente, gente, copiosamente. E depois ela me falou que ela se sentiu muito triste, muito sozinha, abandonada na escola, entendeu? E aí, o que acontece na vida adulta? Quando ela se sente abandonada por alguém, por alguma situação que ela passe, essa dor é imensa. Por quê? Porque soma a dor primária, a dor infantil. As dores infantis são muito pesadas. Por isso que a gente precisa reestruturar as emoções do passado, entendeu? Não adianta só trabalhar as emoções de agora, porque está somando com as do passado. Obrigada, Grazi. Façam perguntas na interrogação, gente. Eu não estou vendo os comentários, tá bom? Então, o oral, a dor do oral é o abandono. Beleza? Isso, gente, não é pra gente categorizar ninguém, não é pra gente ficar dando rótulo, é pra gente entender melhor o ser humano, como ele funciona. Se você se sente abandonado, rejeitado até hoje, não sabe por quê, é da tua infância, tá? É lógico que a gente vai, através da terapia, a gente vai investigar, tá bom? Sônia, boa noite, bem-vinda. Então, esse é o segundo. O oral se forma aí nesse período, né? Entre o zero, né, nascimento, até 6 meses, tá bom? Beleza? Zero não, desculpa, de 6 meses a 1 ano e meio de vida, nessa fase oral, tá? Agora, deixa eu apagar aqui, que eu perco toda hora, achei. Agora é o psicopata. Os nomes, né? Até o nosso professor Jair fala que o psicanalista, né, o psicólogo, enfim, não foi que colocou esses nomes, né? Não foi muito feliz de colocar um nome que confunde. Mas
o traço de caráter do psicopata. Psicopata, não tem o primeiro I. Mudo S-I, copata. Psicopata. Esse traço é um traço de caráter também desenvolvido na nossa infância, quando a gente começa a barganhar com os nossos pais, com os nossos cuidadores de uma forma geral. Quando a gente consegue manipular esses pais desde pequenininho, né? A criança que tem o traço de caráter predominante do psicopata consegue muito bem manipular esses pais e a grande dor dele é que alguém o manipule. Então, ele, ao chegar na fase adulta, a grande dor dele é se sentir usado, manipulado. Ele não vai admitir isso, porque é uma dor dele, tá? Mas essa criança que tem esse traço de personalidade, ele geralmente manipula os pais desde pequenininho, tá bom? Então, a grande dor é a manipulação. Essa manipulação começa entre 1 ano, 1 ano e meio a 2 anos, porque aí a criança também já está entendendo que ela não é mais a extensão da mãe, principalmente. Ela é um ser que existe separado da mãe, tá? Porque até então, 1 ano e meio, 2 anos, a criança pensa que ela é a extensão da mãe. Aí lembra que com 2 anos as pessoas falam que é a fase, né, de terrible two, né? Ai, que 2 anos é terrível, a criança toda hora fala não, a criança quer, fica teimando, faz birra. Pois é, porque tem a ver com ela se sentir uma pessoinha separada e ter vontades separadas da mãe. Está sendo feita a individuação dessa pessoa. Ela está se tornando conscientemente um indivíduo. Por isso que ela fica querendo tudo para ontem. Criança não sabe esperar. Se você falar para uma criança de 2 anos, calma, respira, fica tranquilo, não dá, né? Essa criança ainda não tem esse domínio, não domina essa parte cerebral que até então não foi desenvolvida ainda, né? Da racionalidade, de você saber esperar, ainda não está desenvolvido, tá bom? Então, a pessoa que tem essa característica do psicopata, no rosto, o rosto dela é mais fino, tem lá o corpo, né, que a gente fala em forma de triângulo invertido, tem mais, como se tivesse mais energia no tronco e as pernas finas, tá? Se vocês olharem também tem o formato do corpo, mas como eu disse, não vai categorizar a pessoa, rotular só pelo formato do corpo. O psicopata é um dos traços mais difíceis de você identificar. Por quê? Esse psicopata na dor, ele é muito manipulador. Ele é um camaleão, ele não mostra as emoções dele. Ele vai fazer com que você pense que ele é daquela forma. Mas só porque ele quer que você faça, por exemplo, algo que ele quer. Entendeu? Então, ele é como se ele estivesse ali, dependendo da situação, ele vai se moldando para te manipular. Tá? Esse é o psicopata na dor, lá da manipulação. Os psicopatas na luz, no recurso, são pessoas que são ótimas de estar falando com um grupo, ele que esquematiza tudo, ele é o articulador. Ele vai articular o que precisa ser feito, ele não vai botar a mão na massa, mas ele é o cabeça pensante também ali, manipulando as coisas, manipulando as situações. Quando ele está no recurso, ele consegue fazer essa jogada, por exemplo, numa equipe, né? Se ele tiver no recurso, ele vai ser um grande líder. Mas se ele não tiver no recurso, estiver na dor,
Aí ele vai manipular as pessoas para fazer o que ele bem entender. Como é que a gente sabe que a pessoa está no recurso ou na dor? Pois é, quando a gente não tem como saber do outro, mas você, se você identifica os seus traços de caráter e percebe que você é assim, e isso não é bacana, você procura terapia e você vai trabalhar as dores para que você não fique mais na dor. Você vai para o recurso do seu traço, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso. Então vai lá, ó, tô ainda detalhando os traços. Depois vão vir as perguntas. Podem colocar na interrogação aí, gente. Psicopata é o terceiro. E agora, o masoquista. Masoquista, que eu falei que a gente chama de masoca. O masoquista, ele vai se formar a partir dos 2 a 3 anos da criança, tá? É na idade ali que essa criança, tadinha, tá tendo noção de regular o esfíncter. 2 para 3 anos, ela está começando, né, a ter essa noção de que, nossa, eu faço uma coisa aqui que a mamãe e o papai falam, que fedor! Ai, que horrível! E essa criança, muitas vezes, nessa fase, dependendo de como a mãe e o pai reagiram ao que ela está colocando para fora, que é o cocô, como esses pais reagem, essa criança se sente humilhada. E aí, a dor do masoquista é ser humilhado. Essas pessoas, os masoquistas, eles desenvolvem um corpo muito mais pesado, tá? Uma figura que a gente dá de exemplo, porque a gente pega as figuras dos artistas, tal, para poder avaliar, uma com traço de personalidade maior, porque assim, a gente tem os 5, tá bom, gente? Mas uma que tem um traço de personalidade masoca muito acentuado é a ex-presidente, né? A presidenta Dilma. É uma masoca, corpo pesadão e o bumbum para dentro. Quando a criança estava lá na fase de fazer caquinha e ela não queria fazer por, né, se sentir mal quando pai e mãe reagiram, não só porque pai e mãe reagiram, tá, gente? Que senão falar, tudo é o pai e a mãe. Não, mas, né, a criança interage mais com o pai e a mãe. Qualquer pessoa que tenha reagido e a criança entendeu que aquilo era ruim, era fedorento, ela trancava o bumbum. Nisso que ela trancava o bumbum, o corpo, né, o bumbum fica literalmente para dentro. Então essas pessoas no corpo têm o corpo pesado e bumbum para dentro. Tá bom? É o masoquista. Então, se você pegar uma pessoa assim, né, para atender, você já sabe que a grande ferida dela é de ser humilhada. Quando ela se sente humilhada, em qualquer situação na vida, ela vai ter a tendência de reagir muito mal, porque ela já traz isso da infância, tá bom? Beleza? Claudirene, querida, bem-vinda. Estou falando aqui, usando também o quadro para poder falar tudo e não me perder. Então, não estou quase olhando aqui os comentários. A Cléo falou, passei a entender meu filho, a me entender bem com ele quando identifiquei seu traço de caráter. E isso, é para isso. Quando a gente identifica o traço de caráter de alguém, não é para a gente rotular, é para a gente passar a entender melhor as pessoas, que todo mundo tem essas dores. Então, se você se coloca nesse papel de que, nossa, ele tem dor, eu tenho, todos nós temos, vamos tratar essas dores, vamos viver melhor. Agora, se cada um ficar no seu, né, na sua dor e tentando modificar o outro, não vai. Por isso que a gente precisa entender isso para que a gente possa se relacionar melhor. Ajuda muito mesmo, Cléo, obrigada. E o quinto é o rígido. Como assim? Por que esse nome, rígido? O nome a gente não sabe o porquê, tá? Eles escolhem. É de 3 anos, em média, a 5 anos, que se forma aí o caráter rígido como uma forma de proteção, né? Todos eles, ó, proteção, colocando a pessoa para se proteger através dessa característica do caráter, tá?
O rígido é quando ele começa a ver que, sendo homem ou mulher, pode ser homem ou mulher, tá, gente? Quando eu falo para os dois, a tendência do corpo dos rígidos são essas pessoas com corpo bonito, modelos, pessoas com o corpo sensuais, são os rígidos, tá? Com a harmonia maior nos traços, tá bom? Quem tem a predominância do traço de caráter da rigidez. Porém, essa rigidez começou de 3 a 5 anos, quando a menina, por exemplo, olha o pai ou a figura masculina e, nossa, entre aspas, como Freud dizia, se apaixonava pelo pai, né? Isso aí, lógico, eu não vou entrar nesse detalhe, mas assim, o complexo de Édipo, tá? E aí, ela tem uma dor. Por quê? Ela se apaixona pelo pai, mas se apaixonar não é da forma sensual, nada disso. É ter essa identificação com o masculino, que é o pai. Mas quem dorme com ele é mamãe, entendeu? Então vai se formando nela uma dor. Qual é a dor? Se eu me apaixono por ele e alguém dorme com ele, essa dor é a dor da traição. Essa criança, essa pessoa tem uma dor primária da traição. E o menino também, consequentemente, o menino com a mãe, tá? Então, os rígidos têm muito medo de serem traídos. E eles são os que mais se apresentam nesses relacionamentos triangulares. Por que será? Porque ele já vivia um triângulo desde a infância. Ele, papai e mamãe. Entendeu? Ela, papai e mamãe. Então, a gente já entende. Ah, mas todos os rígidos vivem num triângulo. Vão trair? Não. Não se ele tratar essa ferida, se ele se tratar psicologicamente, emocionalmente, tá? Então a gente vai conhecendo mais o ser humano, não é para rotular, porque nem todo rígido vai trair, né? Não quer dizer que o oral também não traia, não quer dizer que o esquizoide também não traia, tá bom? Isso aí é só uma característica para vocês entenderem. Beleza? Então, vocês, ao invés de comprarem... Cadê o livro? Eita, caiu. Para quem chegou agora, ao invés de comprarem esse livro do Reich, que não vai ter aqui em momento nenhum desse livro enorme, falando dos 5 traços de caráter, não tem aqui, tá? Por isso que eu falei para vocês não comprarem. Comprem os livros, né, do Alexander Lowen, que é o pai da bioenergética. Lá nos livros ele vai falar sobre os traços de caráter, tá bom? Com esses nomes aqui que eu indiquei para vocês, que eu falei para vocês. Mas também assim, não tem nenhum livro que fale dos 5. Ele vai, lógico, para vender livro, né? Tem livro que é o Bioenergética mesmo, que é o nome, né, do livro. Ele vai falar de 2 ou 3 traços. No outro livro, eu anotei aqui, deixa eu ver se tá aqui. O livro Bioenergética, do Alexander Lowen, que eu já falei, ele fala de 2 ou 3 traços. E o Corpo em Terapia, também do Alexander Lowen, também tem sobre os traços de caráter, tá? Mas não tem nenhum, pelo menos os que eu li, né, do Alexander Lowen, nenhum falando dos 5, tá? Então vai depender muito, porque tem também outras evidências, outras histórias aí trazidas de pessoas que vieram antes dele, então, mas é legal vocês lerem, tá? Então vamos agora, dito isso, apresentar os 5 traços. Boa noite quem entrou e eu não vi. Obrigada, Valéria. Vamos às perguntas. Deixa eu ver aqui mais ou menos uma ordem. Esse aqui, ó. Já nascemos com os traços de caráter? Como eu mostrei para vocês, o desenvolvimento vai desde a barriguinha da mamãe até mais ou menos. A gente fala, tem literaturas que falam até 5, 6 anos, outro de 3 a 5 anos, mas enfim, é da barriga da mãe até ali 5, 6, 7 anos no máximo, tá? Que a gente vai desenvolvendo essas defesas. Na verdade, o traço se forma a partir da dor. E aí
Quando você, mais para frente, né, vai tratando as suas dores ao longo da vida, você vai se estruturando emocionalmente. Ah, você não consegue se estruturar sozinha? Consegue, muitas coisas sim nós conseguimos, outras não. Aí precisa procurar terapia para te ajudar, tá? Aí quando você reestrutura essas emoções, se libera dessas dores, aí você vai para o recurso do traço, que cada traço tem um recurso muito maravilhoso, tá? O rígido, gente, ele é uma pessoa, nossa, né? Se ele não ficar preocupado em ser traído, tal, é uma pessoa com o corpo, né, bacana. Se ele tá no recurso, ele vai ser uma pessoa que ele vai colocar ali a energia dele, né, para a sociedade de uma forma bacana, vai se cuidar vai se cuidar internamente e externamente, mas se ele estiver na dor, sempre preocupado com traição ou traindo, aí realmente. Oi, Christian, boa noite. Bem-vindo, tá na hora das perguntas. Então, ó, o que mais que eu não falei? Falei do recurso, deixa eu ver aqui. O oral, o recurso dele, gente, ele é muito. O oral, além de falar, foi o que eu disse. O oral, nem todo oral vai se expressar bem, porque às vezes tem pessoas orais que não querem aparecer, né? Então, às vezes a pessoa é oral, só que ela não tem coragem de aparecer, de fazer um vídeo. Aí tem outras questões. Mas se ela não tem esse problema em aparecer, ela vai falar muito bem. Porque o recurso, o lado bom do oral é saber se expressar, ser uma pessoa acolhedora, ser uma pessoa mais carinhosa, de querer estar juntinho. Porque muitas vezes ela sentiu essa falta lá na fase oral, tá? E quando elas não se sentem satisfeitas, o oral, em qualquer área da vida, elas ficam muito sentindo um vazio. Sabe aquela pessoa que sente um vazio? Eu não sei, mas eu sinto um vazio enorme no peito, né? O vazio geralmente é angústia no peito, é a dor do oral, tá? O psicopata, já falei que é um camaleão, né? Ele tem medo, desconectado das emoções, porque se ele sentir muito, ele vai ter medo, né, do que ele está sentindo, então ele procura desconectar das emoções, tá? E quando ele está no recurso, eu falei, é negociador, tem uma liderança boa. O masoquista, a energia dele é mais pesada, já disse que até a representação é da Dilma, né? E no recurso são pessoas fortes, solidificadoras, trabalhadoras no recurso, né? Na dor, não, na dor eles têm medo de ser humilhado, né? Tudo para eles é feito com muito esforço. Se eles estiverem na dor, eles vão suportando tudo, suportando até não aguentar mais, entendeu? São pessoas que se magoam muitas vezes antes para não magoar os outros, então vai aguentando, vai aguentando. No corpo, geralmente eles também têm a panturrilha mais grossa, tá? O mecanismo de defesa, geralmente, do masoquista, ele se cala, se tranca, literalmente, se tranca, para de expressar as emoções, porque é uma energia muito pesada na dor. Coloca na interrogação, gente, porque eu não vou conseguir ver. E o rígido, por sua vez, ele é realizador quando ele está no recurso, tá bom? Vai executar, vai querer ser perfeita. É uma grande... Eu esqueci de falar. Um grande traço do rígido é ser competitivo. Nossa, é uma pessoa muito competitiva. Se essa pessoa estiver no recurso, ela vai ser competitiva com ela mesma. Agora, na dor, ela fica competindo com qualquer pessoa. Lembra que ela competia com o papai ou com a mamãe, né? Então, isso vai se estender também na fase adulta, se ela continuar na dor, tá bom? Vamos lá, mais aqui na interrogação. Então, essa aqui já foi. A pessoa vai se moldando e o corpo dela pode mudar também? Pode, gente, porque a gente não nasce só porque eu sou oral, né? Sou oral do excesso, eu vou continuar gordinha o tempo todo. Não. Mas se eu resolvi a minha ferida do abandono, quer dizer que eu posso virar uma rígida? Poder
Pode, mas não necessariamente. Porque aí depende também dos hábitos. Muitas vezes, gente, eu tenho, né, a esquizoidia e a oralidade, as duas muito acentuadas. Todos nós temos os 5, tá? Como a gente divide, Alessandra? Tem um programinha que algumas pessoas usam, até psicólogos usam, tá? Esse método, que vai lá, você vai colocando todas as questões, as características físicas, emocionais da pessoa, vai colocando tudo lá e vai sendo alimentado um gráfico e sai o percentual, né? Isso não precisa você se preocupar. O pessoal da TRG, a gente não tem acesso a esse programa e não precisa. Você vai fazer uma conta na tua cabeça, pelas características que você estudou, e também não precisa ser assim, tem que ser super, o número perfeito. Não, eu vejo mais em mim a oralidade e a esquizoidia, mas eu disse que nós temos os 5. Então, se 5, cada um deles forma 100%, seria 20% para cada um, beleza? Mas eu não tenho, ninguém tem os 5 iguais nesse percentual. Então, o que eu vejo muito em mim? Primeiro, oralidade. Então, vou botar 40% oralidade, 30% esquizoidia, já deu 70%, sobrou 10 para cada um. Mas aí eu posso dividir 10 para psicopata, masoca e rígido, ou posso colocar 10 para psicopata, exemplo, que não é esse o meu não, mas eu estou dando exemplo. 10 para psicopata, não, 10 não, 15 para psicopata, sobrou mais 15. 10 para o masoca e 5 para o rígido, por exemplo. Entendeu? É assim que a gente faz. Então você vai ver os dois principais. Pega os 50% ou 60% e divide nos dois principais. O que sobrar, você divide nos outros. Tá? Se tiver alguma dúvida aí, fala. A Tereza, oi Tereza, perguntando, Alessandra, na terapia é importante falar sobre o traço da pessoa ou é melhor termos apenas como recurso para o atendimento? Gente, ótima pergunta. Se a gente sair falando, você é psicopata, você é esquizoide, não é legal. Mas quando você sabe o traço predominante da pessoa, você não precisa falar a palavra, mas você vai falar assim, quando a pessoa estiver falando com você, tal, eu sinto um vazio, aí você percebeu que a pessoa é oral, aí você vai falar, isso é do seu traço de personalidade. O que é isso? Nós estudamos o traço de personalidade predominante das pessoas e você, né, todos nós temos, aí você explica que todo ser humano tem, que é uma defesa, mesmo que você não tenha sido abandonada literalmente pelo seu pai, pela sua mãe, você pode ter se sentido abandonada lá na infância, lá na época que você estava chorando no berço e a sua mãe não chegou para te amamentar, para te dar a mamadeira. E essa dor do abandono vem desde essa época. Aí você fala, nossa, mas isso é possível? Sim. E aí o que acontece hoje? Se você for abandonada agora literalmente por um namorado, por alguém, por uma amizade, a sua dor vai ser imensa. Por quê? Vai somar com a dor primária da infância, que é do seu traço de personalidade. Eu tenho uma cliente que ela tem oralidade, como todo mundo tem, né? Mas ela não é o principal. A oralidade dela está em terceiro. Mas ela se sentiu abandonada quando a mãe deixou ela na escola. Entendeu? Então, nossa, ela com 2, 3 aninhos foi para a escola, para a creche. Ela chorava copiosamente e ela lembrou disso no reprocessamento. Eu pensei que era alguma coisa grave, né? Porque assim, né? Foi para a escolinha, todas as crianças vão, só que ela se sentiu abandonada na escola. Olha só. E marcou essa pessoa, traumatizou. Mas nem todo o abandono, né, de deixar na escola, de deixar na casa da avó, o outro teve um cliente que sentiu porque a mãe ia trabalhar e deixava na casa da avó. Ele sentia muito o abandono da mãe. E a gente viu isso no reprocessamento, entendeu? Então é importante você falar dessa forma.
para você explicar o porquê que isso se soma, porquê que isso continua de repente acontecendo, que é para a pessoa tratar. Porque a vida é assim, ela vai trazer para você tratar, só que você, quando não tem autoconhecimento, quando você não sabe o que está acontecendo, você vai achar que é o destino, que você tem azar, só você, né, passa por aquilo, mas não, é todo ser humano, porque todo ser humano faz parte disso aqui, ó. Ângela falou, tem uma cliente com alta de psico com rígida, com alta, está difícil lidar. Como faço para ela não me manipular tanto? Ah, gente, não faz, porque assim, é dela, né? Você tem que trabalhar as dores, mas é uma característica dela. Então, assim, você tem que ser mais firme, quem comanda é você. Deixar claro, né? Essa pessoa vai tentar te manipular o tempo todo, porque ela sempre fez assim. É como se fosse assim, o funcionamento dela, na dor. Mas ela trabalhando essa dor, por quê? Quando ela tem essa dor, é porque ela, né, lá desde a infância, trabalha desse jeito. E aí agora vem uma pessoa e quer comandar, ela vai reagir. Mas ela só vai ficar reagindo enquanto ela tiver a dor. Tem que reprocessar mesmo, não tem jeito não. E você ser mais firme com ela. Né? E às vezes as pessoas até desistem. Por quê? É como se, né, me descobriu aqui, não quero. Geralmente essas pessoas, os psicopatas, os manipuladores, são os que mais desistem da terapia. Por quê? Me descobriu. Caramba, e agora? Não posso fazer. Olha, vou parar, tô sem dinheiro, tô sem tempo, entendeu? São os que mais têm aí um índice bem alto de desistência. Cleo falou, estou atendendo uma oral que está sofrendo amargamente com um término de relacionamento. Estava falando isso com ela hoje. Sim, por isso que a gente não pode, Cleo, né? Todo mundo que é da TRG sabe, tratar hoje o problema. Porque o problema de hoje não é só ele, está somando lá de trás. Então tem que começar lá de trás. Eu atendi uma pessoa que ela queria, eu senti que ela estava correndo no reprocessamento, porque ela queria resolver uma coisa, que ela tinha se separado há pouco tempo, e ela queria resolver isso, essa dor da separação. Quando eu notei que ela estava correndo, eu parei e fui explicar isso para ela. Olha, eu sei que o abandono, você está sofrendo, essa dor, tal, do momento presente. Porém, se a gente for só tratar essa dor, eu não vou resolver, porque a raiz, o abandono agora é só um sintoma, o de agora, mas a raiz é lá de trás, né? A gente explica assim, mostra para o cliente. Então, eu tenho que tratar esse abandono da raiz. Quando foi que aconteceu esse abandono da raiz? Na sua infância. Mesmo que você não lembre, algo aconteceu na sua infância para você estar com essa ferida emocional do abandono aberta. E quando acontece algo aqui agora que remete àquela dor da infância, vira um turbilhão de emoção. Muitas pessoas assumem até e aguentam coisas, humilhações, aguentam traições, porque a dor do abandono é maior. Então, quando a gente olhar de fora, né, de longe, um relacionamento tóxico, aquela mulher ou aquele homem que não quer perder aquele relacionamento, mas ele aguenta tudo, todas as, né, loucuras que o outro fez, é porque aguentar essas loucuras, para ela, para a pessoa, é mais leve do que aguentar a dor do abandono. Entenderam? Por que tem relacionamento abusivo? Por que tem relacionamento tóxico? Porque conscientemente ninguém ficaria. Uma pessoa apanhando, uma pessoa sendo agredida verbalmente, uma pessoa sendo humilhada, por que ela fica? Porque essa dor é menor que a dor da criança abandonada. É menor do que a dor da pessoa quando foi rejeitada lá atrás, na barriga da mãe, ou quando ela nasceu. Entendeu? Aí a gente faz os links. Isso é fazer o link do passado com o presente. Aí a pessoa vai entender. Isso faz parte da psicoeducação.
Ela vai entender por que tem que ir lá atrás. Mas eu não quero, eu quero resolver agora. Não adianta, meu amor, se eu for resolver agora, eu não vou resolver. Nós não vamos resolver. Vamos lá atrás, olhar essa dor? Confia em mim. Aí você tem que passar segurança para a tua cliente, tá bom? Obrigada pelos corações. Falei que 1 hora era pouco, né, gente? Meu curso tá lá rolando, mas tudo bem. Tô aqui, ó. Depois o curso tá gravado, mas eu gosto de participar ao vivo, né? Mas tá muito bom, vou ficar mais aqui com vocês. Caráter e personalidade são a mesma coisa, né? Traços de caráter, não tem a ver com a personalidade, mas não tem a ver e tem a ver. Por quê? Os traços de caráter são esses que eu apresentei, de acordo com a bioenergética, de acordo com o Lowen e o Reich, né? E a personalidade é como se fosse ali a tua característica individual, né? Então, traço de caráter com personalidade meio que se misturam, mas cada um, por exemplo, eu sou oral e esquizoide. Mas não quer dizer que a minha personalidade é igual a de outra pessoa oral e esquizoide. Pode ser totalmente diferente. Pode ser mais extrovertida, introvertida, entendeu? Não tem a ver de oral, todo oral tem a personalidade de estar ali agregando, querendo estar junto com as pessoas. Nem todos, tá? Então, personalidade é algo individual. O caráter, os traços de caráter é para todo mundo. Só difere. Aí, uns têm mais, outros têm menos. Christian falou, que forte, faz sentido. Agora estou entendendo porque algumas pessoas não conseguem sair de alguns relacionamentos. Pois é, isso até me arrepia, Christian. Depois que eu tive esse conhecimento, eu parei de julgar as pessoas. Olha como o conhecimento traz luz. Porque a gente fica, não é possível. Ela apanhou, ele tá passando, né? Porque não é só mulher. A gente sabe que a maioria são mulheres. Né, pela sociedade machista que a gente vive. Mas tem homens também em situações de relacionamentos abusivos, tá? Então vamos fazer jus aí, né, para todo mundo. E aí a dor dela, como eu disse, é maior de ser abandonada. E ela fica, entendeu? Mesmo apanhando, mesmo passando por problemas. E a gente não entende. Mas não entende por quê? Porque a gente não tá dentro dela, na dor dela. Então, quando a gente se pegar assim, dá um passo atrás, com esse conhecimento, você, entendi, tá? Obrigada aí pela colaboração, meus amores. Qual o pior traço de caráter? O que vocês acham? Coloca aí, gente, agora tá na hora de vocês responderem que eu vou beber água. Qual o pior deles? Aguinha. Boa noite, Rosângela, só conseguiu entrar agora, que pena. Mas vai ficar gravada, tá? E amanhã sobe lá pro meu canal vizinho. Quem não sabe o que é canal vizinho, é onde tem um monte de vídeo que eu te gravo lá na rede social. E tem tem mais de 170 lives lá gravadas, vários assuntos. Tá? Assuntos diversos. De terapias, autodesenvolvimento, autoconhecimento, terapias que eu trabalho também corporais, tá? E aí fica... Psicopata, que a Eunice está falando, que é o pior. Que mais, gente? Luciana também falou, psicopata. Que mais? Fala aí pra mim. Será? Qual é o traço de caráter pior? Quem dá mais? 2-0 pro psicopata. Tem um delayzinho aí. Que mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Não tenho medo de acertar ou errar, não. Não tem certo nem errado. Tem opinião. Vamos lá. A Tereza falou, realmente, Alessandra, TRG, o conhecimento traz luz e, acima de tudo, respeito ao outro ser humano. Isso aí. Valdirene, forte, cheguei a respirar fundo, comecei a compreender várias coisas. Ai, gente, fico tão feliz. A Mari falou, não existe o pior traço. A Ângela falou esquizoide. A Elza falou, cheguei. Bem-vinda, Elza. Estamos falando dos traços de caráter. Então, assim, gente, ó. Traços de caráter não tem realmente o pior ou o melhor. Todos nós temos os 5. O psicopata, pelo nome também, né, a gente já tem uma tendência a achar que é o pior. Porque a gente lembra do psicopata perverso, do psicopata que é capaz até de matar alguém e tal.
Mas não, o psicopata, ele desenvolveu essa dor lá da manipulação, né? Porque algo aconteceu lá que ele também se sentiu manipulado. E quando essa pessoa tem essa dor da manipulação, quando ele sente que ele está sendo manipulado, ele vai manipular primeiro. É reação. Todos os traços de caráter foram formados a partir de dores. Então ele só reagiu. O ser humano, ele só reage frente aos problemas, frente às dores, porque ele quer se proteger. E essa proteção muitas vezes é por falta de amor. Essa criança não se sentiu amada por alguma situação que a gente não vai saber. E aí, quando isso é resolvido, essa dor de quem tem o traço maior da psicopatia, por exemplo, né, do psicopata, ele no recurso, ele é um grande líder. Falei que ele vai fazer um projeto, vai numa empresa, ele vai fazer aquele projeto andar porque ele vai liderar aquelas pessoas. Fazer, ele não vai fazer, não. Quem bota a mão na massa é o rígido, o masoca, né? Bota a mão na massa, trabalha duro. O rígido, por ele ser competitivo, de repente numa equipe também vai ser legal ele no recurso, porque ele quer fazer melhor que todo mundo, ele quer ser o mais, ele quer ganhar. Então você, sabendo dos traços de personalidade de cada pessoa, você usa o lado luz daquela pessoa. Só que a pessoa não é só luz, né? A pessoa tem um lado também, né? Tá? Então, ó, é isso, não tem maior, melhor ou pior, tá? Isso aí, Elza. Psicopata é também o traço da alegria. Pois é, na luz, gente, todo mundo é legal. O problema é que não existe só luz aqui nesse mundo. Temos a sombra, bem-vinda. Por que bem-vinda, Alessandra? Porque senão não estaríamos aqui. Se você for só luz, não está mais aqui na Terra. Terra é lugar de luz e sombra. Onde é que você está ficando mais? Está andando mais pela luz ou pela sombra? Uma pergunta que não quer calar. Depois de estudar TRG, mudou muita coisa na minha vida, graças a Deus. Conceição falou, verdade, professora. Lidera legal o psicopata, mas ele é muito sensível. O psicopata chora. O oral também chora muito. E chorar é bom, gente. Chorar é limpeza, tá? Mas tem o choro também da vítima, né? Aí ser vítima não é bom. O que mais se vitimiza é o oral, tá? Mas todo mundo se vitimiza em algum nível, mas o oral é muito, tá? Todos temos o lado bom e ruim. Isso aí, Elza. Muito bem. O que mais aqui? Pergunta. Então, todos nós temos o traço de psicopata? Tem. Né? Não é da psicopatia em si, porque o traço de caráter, o nome é psicopata, mas não é essa psicopatia que a gente conhece, tá? É só uma coincidência de nomes, tá bom, Eunice? Mas todos nós temos sim, tá bom? Adorei a aula, obrigada, querida. Aí, ó, uma pessoa falou, se quiser pode me usar de exemplo. Não precisa não. A Eunice falou, alguns relatos de pessoas abusadas na infância, na fase adulta, tendem à continuidade do abuso? Pode sim, tá? É comum isso acontecer. Ou seja, se eu fui, né, quando criança, abusada, se eu fui ali manipulada, que o abuso é a manipulação, né, eu posso desenvolver também como defesa, abusar outras pessoas, manipular outras pessoas. Pode sim. Tá? Mas então quer dizer que todo abusador foi abusado e eu tenho, porque eu já ouvi isso, e eu tenho que perdoar. Você não tem que nada. Ninguém é obrigado a nada. Tá? Agora que existem muitas pessoas que foram abusadas abusando, isso é verdade. Os narcisistas, eu vi no início as pessoas perguntando se era traço de caráter. Não. Narciso é uma lenda que o Narciso gostava tanto da imagem dele que ele se afogou vendo a própria imagem, né?
Essa é uma lenda. Lenda. Eu esqueço sempre o nome. Fala aí quem lembra da lenda, de onde veio essa lenda. Mas o nome vem daí, tá? Não tô lembrando. Fala aí quem souber. Mas o transtorno de personalidade narcisista não tem nada a ver com não tem nada a ver. Não quer dizer que são os traços narcísicos que todos nós temos, tá? Traço todo mundo tem, agora transtorno de personalidade não. Aí tem transtorno de personalidade narcisista perverso, tem várias subdivisões aí, tá? Então tá muito na moda, né? Ah, já entendi. O meu marido é narcisista. Minha mãe era narcisista ou é narcisista. Tá bom, tá. Vamos supor que seja mesmo, né? Pode ser, pode. Mas agora algo que não quer calar. Uma pessoa falou, vou até mudar o número dos anos para não identificar, porque não foi uma só pessoa, foram vários. Já estou há 15 anos, já estou há 20 anos, 30 anos com a pessoa que eu estou me relacionando e ela tem transtorno de personalidade narcisista. Eu sou uma vítima dessa pessoa. Sim, ok, concordo. Mas por que você ficou e fica ainda 15, 20, 30 anos sendo humilhada, sendo maltratada? Porque você tem uma dor também, que eu já disse, que é maior do que se você sair desse relacionamento. Gente, olhando de longe, a gente realmente, nossa, a pessoa é uma vítima. Mas, principalmente relacionamento, a pessoa tá lá. Se tá lá, é porque tem meio a meio aí de cada um. Só que a pessoa não sabe. Ah, mas quando é a mãe? Às vezes a mãe é narcisista. Sim, aí não tem como você não escolheu, né? Tirando aí outras teorias, mas vamos dizer, você não escolheu vir daquela mãe. Tá, realmente você sofreu, realmente você é considerada uma vítima, né? Dessa mãe, desse pai, enfim. Você não escolheu vir dali, tá? Só que hoje em dia, você pode e deve buscar a sua melhora. Só que muitas pessoas ainda se sentem responsáveis pela mãe ser assim, pelo pai ser assim. Ele quer salvar. Lembra do triângulo dramático? A pessoa que foi a vítima do pai ou da mãe ou de qualquer pessoa narcisista, ela tá ali o tempo todo querendo salvar, querendo mudar a pessoa. E transtorno de personalidade narcisista, dependendo do grau, não tem cura. A pessoa é desse jeito, ponto. Ah, mas eu conheço gente que se curou. Traços não é o transtorno. Traços todo mundo tem. Geralmente o narcisista não procura tratamento, porque ele acha que ele é a melhor pessoa do mundo e vocês nasceram para me servir. E se você não me serve, vá embora da minha vida. Eu te maltrato, eu faço o que eu quiser. Entendeu? Só que aí a pessoa que é maltratada quer salvar o outro e ela fica ali. É uma complication. Isso. Aí, se você identificou que você é uma filha de narcisista, você tem que dar um limite. Você precisa sair, você precisa... Ah, Alessandra, mas não é fácil. Pois é, tem o mundo ideal e o mundo real. No mundo real, o teu pai é assim, ponto. A tua mãe é assim, ponto. No ideal, não deveria ser. A minha mãe deveria ser aquela mãe igual da minha amiga. E o pai também. Gente, vamos para a realidade. Pé no chão. As pessoas são como são. Só vão mudar se elas quiserem. Você é que precisa agora pegar essa frustração de não ter uma mãe bacana e não ter um pai bacana e trabalhar em você. Não resta mais outra coisa para se fazer. Quando você ficar lamentando que a sua mãe é narcisista, que o seu pai... você não vai resolver. E muitas vezes você tem que sair mesmo, você tem que se distanciar. Ai, mas é meu pai. Agradece pela vida, ponto. O resto, devolve para ele.
Tô falando que é fácil? Não, mas é possível. E você que tem que tomar as rédeas da sua vida. Agora, ficar rezando, pedindo a Deus para mudar essa pessoa, ela vai mudar, eu tenho fé, eu tenho esperança, você está no papel de salvador. Para com isso, sai desse palco que não te pertence. Vai para a realidade é essa, o que eu faço com isso? Ah, Flavinha, oi, boa noite. Oi, Eda, boa noite a todos. Pessoal que foi entrando aí, gente, eu não fui falando porque, né, o assunto tá bem, profundo. Eunice falou, quando descobrimos nosso lado sombra, fica mais fácil buscar a luz. Sim, descobrimos e integramos ela. Porque se eu sei que eu tenho aquela dificuldade, eu olho para a dificuldade e falo, oi, tô te vendo. Você não vai crescer aqui. Quem manda sou eu. Olha a diferença. Mas tem gente, né, que acha que quem manda são os sentimentos, são as emoções, e principalmente as negativas. Aí, meu filho, tudo se mistura. Narcisista não muda, eu que mudei. Isso mesmo, Ângela. Adriana falou, não tá sendo fofinha, adoro. Pois é, né? Tem horas que não dá, tem que falar a verdade, porque as pessoas ficam querendo mudar o outro, 20, 30 anos. Não vai, gente, será que não viu ainda? Não, porque eu vou salvar, eu tenho. Continua então, né? Fazer o quê? Cada um com seus problemas. Ema. Imagina 2 orais numa conversa, será o melhor papo da vida. Eu falei, né, já nos stories, mais ou menos. Se os orais estiverem no recurso, serão pessoas, né, agradáveis, pessoas carinhosas, pessoas bacanas. Mas se tiver na dor, vai falar só de coisa ruim, de vitimismo, vai dizer, né, que a vida não tá bacana, vai falar pra caramba um no ouvido do outro. Sabe aquela conversa que na verdade ninguém está se ouvindo, está cada um falando de si, né? Despejando no ouvido do outro? Oral na dor. Não deixa nem falar. Eu tenho alguns clientes, gente, orais que não deixam nem eu falar, né? E na TRG não precisa falar, hein? E a pessoa não para de falar. Eu fico esperando a pessoa respirar, a pessoa não respira. Falei, gente. E aí eu que tenho que respirar. Agora vamos respirar, vamos lá, porque tá muito na dor, tá muito no problema, tá muito no vazio. E quando a pessoa tem vazio, ela preenche com alguma coisa. Com o quê? Com a fala. Não para. Preenche com comida. Conhece gente assim? Eu conheço umas mais do que os meus dedos da mão. Entendeu? Pessoa que não para de falar. Não deixa o outro falar. Tá com um vazio imenso dentro dela. Tá se preenchendo com aquela fala, né? Pessoas orais também têm a tendência de brincar muito. Ah, eu tô brincando. Tudo é para disfarçar o problema. Sérgio, 2 orais. Um da falta e outro do excesso, né, Grazi? Valdirene falou, quando mãe e filhas passam por relacionamento abusivo, é por dor do abandono, será? Claro! Como é que essa filha vai deixar a mãe? Né? Se for a mãe, né, a narcisista, mas pode ser a filha também, pode. Mas o mais comum é a mãe, né? Entendeu? Aí a pessoa vai se sentir abandonando a mãe ou ser abandonada pela mãe, ela não aceita. Não aceita por causa da dor dela, entendeu? Muita respiração, né, Ângela? Pois é. Tô saindo com o dedinho doendo de tanto mandar coraçãozinho. Obrigada, querida. Ótima noite. Tem mais perguntas, gente. Funcionário masoca, chefe super psico. É normal não aceitar as coisas que antes fazia calada? Lembra que eu falei que o masoca vai aguentando tudo? Mas essa pessoa que me perguntou, eu sei que está trabalhando as emoções dela. E aí você está saindo da dor, você não vai aguentar mais tudo calada, por quê? Porque agora você não precisa disso, aguentar tudo, prender a caca, né? É por isso, tá? Aí você vai soltar, não vai aguentar tudo calado, você vai falar, porque você também tem oralidade, e o psicopata é manipulador. Então, assim, se ele permanecer dessa forma, né, a tendência dessa união entre aspas, né, que é uma
um relacionamento profissional, a tendência é dissipar. E como o funcionário não tem raiz, a gente pega nossas coisinhas e vai para outro lugar. Ah, mas Alessandra, em todo lugar vai ter um chefe. Vai! Mas se ali está insuportável, se ali está tirando a tua paz, está tirando a tua saúde mental, está na hora de você esquematizar uma mudança, né? Porque às vezes a pessoa, eu não vou perder, eu tenho dinheiro aqui. Fica lá, então, né, perdendo a sua saúde mental, sua saúde física, porque vai para o físico, né? Então, tem que olhar esse lado aí também, tá bom? Porque mudar o outro não vai mudar se ele não quiser, né? A gente é que tem que se mudar. Chefe psíquico e funcionário masoca no reprocessamento, dá para imaginar os conflitos? Dá, justamente por conta disso, né? Vai aparecer um monte de coisa, o masoca, por ter aguentado muito, vai ficar lembrando das situações e vai ter dor, mas a gente vai sanando com o reprocessamento, tá bom? Como é o masoquista na dor? O masoquista na dor, ele é uma pessoa que aguenta tudo, ele tem medo de ser humilhado. Então, pela dor da humilhação, ele fica aguentando tudo, né? Muitas vezes quieto, sem falar, sem se expressar. Porque se eu falar isso aqui que eu tô vendo, essa merda, né, que eu tô vendo, que quando era criança ele segurava o cocô, masoquista, se forma ali, né? Não sei se você tá aqui desde o início, quando eu expliquei. A criança, quando ela tá tendo noção ali do esfíncter dela, ela segura. Por isso que o masoquista é o corpo pesado e o bumbum para dentro, tá? Quem tem mais probabilidade, né, percentual de masoquista, tá bom? Tem gente que tem, mas não tem tão acentuado, tá? Tem medo de se impor, porque se eu for me impor, alguém pode me humilhar, então eu fico quieta, aguentando, entendeu? Segurando para não soltar. É literalmente isso. Beleza? Fátima falou, porque tenho sensação de desconforto, angústia e desespero. Fátima, só pela fotinha aqui tá muito pequena, não dá para eu analisar, e também não é só pela foto que a gente analisa, tá? Eu vejo terapeutas querendo olhar a foto e querendo dizer à pessoa isso aí, gente, é muito irresponsabilidade, tá? Não se faz isso. Até porque não é só a aparência, é o modo também como a pessoa funciona na vida, as reações da pessoa, então assim, né? Sensação de desconforto, angústia, desespero, muitas vezes está ligada ao quê? A um vazio, Fátima? A um medo interno? Porque a angústia é muito peito. E o peito, geralmente, é a dor do abandono, tá? Abandono, desconforto, angústia pode ser também rejeição, tá? Então, se você se sentiu abandonada e rejeitada na infância, isso está reverberando até hoje. Faz sentido? Não faz sentido? Porque assim, aqui a gente joga, né? Pelas características que eu tenho aqui. Mas na terapia a gente vai saber o certo, a gente vai chegar na raiz. Na terapia a gente chega na raiz desse desconforto, dessa angústia, desse desespero. Que está pautada nessas 5 feridas. Ferida da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da traição. São 5 feridas primordiais que todo ser humano tem. Uns mais, outros menos, tá? Verdade é um conjunto completo. Luciana falou, sou muito assim. Pois é, né? Devido a nossa, tudo que a gente já passou lá atrás. Tem coisas de agora? Tem, mas está se somando à infância e à adolescência. Aí a gente precisa tratar, né, com a terapia, tá bom? O masoquista pode ser um psicopata? Os traços são 5, Eunice. Masoquista, né, psicopata, pode ter, por exemplo, a Dilma, ela é mais masoquista, o corpo dela, né? Só que ela não é só masoquista. Aí qual é o segundo? Pode ser o psicopata, mas a gente tem que analisar, né? Mas olhando assim, lembrando da característica dela, né? Pelo menos porque eu nunca conversei com ela, característica física, ela é muito masoca, tem oralidade e pode ser o psicopata aí também. Mas aí tem que analisar mais a fundo, tá bom? Porque não é só o corpo, tem também como ela funciona.
Tati, boa noite. Qual a diferença do psicopata e o sociopata? É porque quando você está perguntando, você está confundindo o psicopata, tá, com o traço de caráter, que não tem nada a ver, né? O psicopatia e a sociopatia têm diferenças, principalmente porque o psicopata ele pode ser considerado perverso ou não. Tem muitos psicopatas que não são perversos, que não vão matar, mas eles não se colocam no lugar do outro, por exemplo, num relacionamento. Ele quer tudo para ele. Enquanto você estiver servindo essa pessoa, tá tudo bem. Mas quando ele se sente que não está sendo servido, que os interesses dele não estão sendo atendidos, aí ele pode fazer coisas que até Deus duvida. Mas a maioria dos psicopatas não são perversos, não são capazes de matar, né? Sociopata, aí tem características de cada um dentro da sociedade. Tá? É uma divisão aí da psicologia, que não tem a ver com traço de caráter, tá bom? É umas denominações aí que tudo que é patia é doença, né? Psicopatia, tá? Sociopatia, patia é doença. Como faço para falar com você? Tem consulta online? Tem. Manda para mim um direct que eu mando para você dizendo como é a terapia. A gente faz online, eu atendo aí o mundo todo, graças a Deus, né? Porque hoje em dia o computador, né? Celular, computador, alcança as pessoas em todos os lugares do mundo. Neuza, Wilson, boa noite, bem-vindos. Estou terminando a live. Deixa eu ver quanto tempo tem, gente. Falei a beça. Eu disse que era 1 hora só. 1h16. Vamos terminar de responder as perguntas. Uma pessoa manipuladora poderia ser caracterizada como psicopata? Do traço de personalidade, sim, mas não esse psicopata perverso que pode matar, tá bom? Mas do traço de personalidades, de caráter, sim, porque é uma das principais características do traço de caráter psicopata, é a manipulação, tá? Isso aqui já foi. Respondi todas as perguntas. Que mais, meus amores? Algo mais? Alguma coisa que passou aí eu não respondi? Me falem. De Dias, boa noite. Gente, ó, quem entrou agora, falei bastante sobre traço de caráter. Não fiquei repetindo coisas lá do professor, porque quem é da TRG tem lá o material. Eu falei coisas que eu acho que são importantes para a gente, principalmente de não rotular as pessoas pelo traço dominante dela. Falei como a gente faz para fazer essa divisão, né, nos 5 traços, porque todo mundo tem os 5, tá? Não tem... teve uma que colocou assim lá no grupo, né, lá do Facebook, no grupo de terapeutas, no privado. Minha cliente é 100%, não lembro qual era, mas exemplo, 100% esquizoide. Não existe isso. Não tem 100%. Tá? Ela pode ser 60% esquizoide, os outros 40% você vai dividir nos 4. Tá? Não existe isso, não tem essa possibilidade. Nós temos os 5 traços de caráter, uns mais e outros menos. Tá? Aí tem que ver de cada um. E como eu disse, não é só da aparência externa, é a forma como a pessoa funciona, como ela reage, como ela mostra os sentimentos dela, né? Beleza? Valdirene falou, aula maravilhosa, de valor, você é ótima, obrigada. A gente estuda pra caramba, a gente nunca sabe tudo, mas sabe qual é a receita, gente? Principalmente para os terapeutas que falam assim, meu Deus, eu tenho vergonha, eu não faço vídeo, eu não gosto de aparecer. É porque você está travado com alguma coisa emocional sua, que você não consegue se ver, você não se aceita em algum nível, você tem algo aí, um nível de perfeccionismo às vezes alto, tem que estar perfeito, você tem que saber tudo. E por que se me fizerem uma pergunta e eu não souber? Gente, se vocês me perguntarem algo aqui que eu não sei, eu vou falar que eu não sei, qual é o problema, eu não sei tudo. Né? Tem maior cabeção de esquizoide, mas não cabe tudo aqui dentro, não. Né? Tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não sabe, tem coisas que a gente sabe mais ou menos, tem coisas que a gente dá a nossa opinião. E se você for olhar, tem várias formas de responder a mesma pergunta. Eu estou respondendo
de acordo com as minhas experiências. Agora, eu sou a dona da verdade, do conhecimento? Não. Cada um pode abrir a boca e falar, passar o que vocês sabem. Se vocês fizerem isso, viverem o conteúdo que vocês sabem, vocês vão ter coragem para ajudar as pessoas, para falar, para se abrir. Mas tudo é treino. Gente, eu treino, né? Live, eu faço live desde 2018. Então, eu não comecei ontem, eu comecei em 2018. Olha quanto tempinho. Vocês pensam que eu falava com naturalidade assim, como lá em 2018? Não, era toda querendo fazer uma pose. Agora, natural, eu sou assim. Se você gostar de mim, obrigada. E se não gostar também, vai com Deus. É assim, gente. Quem tem que se aceitar é você. Quem tem que me aceitar sou eu. Entendeu? É isso. É não se importar com o que vão pensar de você. Pensar, todo mundo pensa o que quiser. Agora, o que é que vão fazer com isso? Não sei. Eu sei o que eu vou fazer com os meus pensamentos, com as minhas atitudes. Agora você faz o que você bem entender com a sua, entendeu? Simples assim. Deixa eu ver aqui. Tenho que saber tudo de traços para ser terapeuta? Não, tudo não, mas tem que saber o básico, né? Ieda, se você for tá estudando a TRG e tal, não se preocupa que tem tudo lá na plataforma. O professor ensina tudo assim, entre aspas, né? Ele foca no que ele acha que é o principal. Mas se você for olhar, tem vários outros cursos até de traço de personalidade, de caráter, até falando de outras coisas, mas o professor passa do jeito dele, tá certo, né? Eu tô passando aqui do meu jeito, lógico, obedecendo o que a literatura, né, diz, tá? Valéria falou, parabéns, prima, você é incrível, gratidão por compartilhar. Obrigada! Ótima aula, obrigada, amor. Jane, boa noite. Então é isso, meus amores, não vieram mais perguntas, então vou me despedindo de vocês, vou pro curso agora. É o que eu falo, gente, a gente nunca sabe tudo, eu tô sempre fazendo curso também, eu como aluna, né? Mas tudo que eu aprendo eu já compartilho com vocês. Então a cabeça vai guardando. Agora, se você tá, isso eu repito sempre, mas por que eu repito sempre? Porque tem sempre gente nova aqui na live. Se você tá estudando muito, tá anos e anos estudando, pode ser qualquer coisa, não só terapia, qualquer coisa. Você tá estudando e não coloca, não compartilha, você tá obeso mental. Para de ser obeso mental, vai ensinar as pessoas, vai servir, vai viver o teu conteúdo, abra a boca para falar para as pessoas, sem se preocupar. Agora, Alessandra, mas se me criticarem, você vai dar ouvido à crítica ou vai dar ouvido ao que você é e o que você está no teu coração, a tua intenção? Crítica. Quem não está preparado para crítica não está preparado para o sucesso. Ponto. Quer ficar onde você está? Fica quieto, fica calado. Continua onde você está, mas também não reclama que não tem cliente. Entendeu? Quer sucesso? Esteja preparado para crítica. Elas virão com certeza. E que bom que elas virão. Mas não vai me abalar porque eu sei quem eu sou, eu sei o que está no meu coração. Entendeu? Então fica tranquilo, fica em paz. As pessoas, mas as pessoas são maldosas, elas são como são. E você, como você é? Quando você se pegar olhando para a característica do coleguinha, olha para você, como você é. O outro não me interessa, interessa você, como você é. Quando ficar olhando para fora, olha para dentro. Porque o que te incomoda fora, você também tem. Em algum grau você também tem, porque senão você não reconheceria no outro. A gente é espelho. A gente projeta aquilo que tem dentro da gente no outro. Porque a pessoa que está com a vida vazia, ela não pode olhar para dentro, porque ela vai se deparar com esse vazio e com essa dor. Então a pessoa vazia, ela olha para o coleguinha do lado. Ela vai diminuir o outro, porque eu diminuindo o outro, eu me sinto melhor. Como assim? A pessoa vazia, quando diminui o outro, se sente grande. Porque ela se sente um nada.
Como que uma pessoa que se sente um nada vai ficar perto de alguém que tem luz, que tem coisas boas para compartilhar? Ela não aceita isso. Então, ela vai colocar defeito, ela vai tentar colocar a pessoa para baixo, porque ela é pequena, ela é vazia. Então, quando alguém fala do outro, está falando mais sobre ele do que do outro. A gente sabe disso. Beijo, fui, porque senão a gente fica aqui filosofando a noite toda e eu vou perdendo o meu conteúdo. Beijo, gente. Ó, eu gosto que vocês participem. Eu gosto que vocês deem sugestões de temas. Pode mandar, pode falar comigo. Eu tô aqui, ó, disponível para todo mundo, tá? Fiquem à vontade. Gratidão aí a todo mundo que participou. Christian falou, entrei quase no final, depois de você assistir a primeira parte, porque é um tema muito interessante. Obrigada. Ótima aula, obrigada. Eunice, obrigada. Todo mundo que tá aí, um beijo. É a TRG e ela é online, tá, Luciana? Manda aí que eu mando mais informação para você. Tem também nos meus destaques. Maior é o que serve, isso aí. Não está sendo fofinha? Não fui. Tati, beijo. Beijo todo mundo que ficou até o final. Gratidão sem fim, tá? Beijo no coração, ótima noite e bora fazer diferente, bora fazer algo por você e para você. Para de olhar para os outros, olha para dentro, porque é dentro que a gente vai se transformar. Fora, você não pode dominar o que está fora de você, tá? Tchau, fui, beijo!